Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Hoje nós vamos entender que existe uma luta terrível entre a carne e o espírito. Não dá para se misturar, não tem como misturar essas duas coisas. Carne e espírito é igual água e óleo. Não dá para se misturar, pode até dar uma sacudida, dar uma misturada, mas logo depois separa assim, não tem como conviver, né? Então nós vamos nessa linha e precisamos entender isso, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, onde Satanás, o nosso inimigo, está furioso e nós temos que a cada dia nos aproximar mais de Deus, a cada dia nós temos que procurar ter mais desse Espírito Santo, porque senão a carne velha vai tomando conta e daqui a pouco você está apostatado. Sabe o que é apostatado? Desanimado, parado, prostrado, achando que tá bom, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O apóstata não quer dizer que ele saiu da igreja, foi para o mundo, não. Nosso profeta fala muito bem sobre isso e as escrituras falam muito sobre isso. Paulo, que o apóstata, ele pode estar dentro da igreja, pode estar ali com aparência bem de cristão, ele pode estar ali fazendo os seus deveres, né, cumprindo as regrinhas certinho, mas ele está frio, ele está sem vida, ele está sem expectativa das coisas de Deus. Isso é perigoso. A carne toma conta, né? Quando é o Espírito de Deus que está exercendo influência em você, você não vê a hora das portas se abrir, da igreja para você entrar, louvar a Deus, você tem prazer na palavra de Deus, você tem prazer em orar, em buscar a presença de Deus. E hoje nós vamos entender que existe uma luta terrível, ferrenha, entre a carne e o espírito. Não podemos, irmãos, ignorar que existe uma luta entre duas realidades dentro de nós. Duas realidades, semelhante à água e o óleo, sabe? Não dá para misturar, é difícil assim, são bem ao contrário uma da outra, né? A carne e o espírito. Paulo fala sobre essa luta, esse conflito, que está em Gálatas capítulo 5, ali, vamos ler o versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim, Paulo falando sobre essa vida que nós temos que ter pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós vivemos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer a carne. Não tem. Se a gente viver pela carne, a gente não vai satisfazer o Espírito. É assim, Paulo está dizendo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, estão em batalha, em guerra, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Que coisa! Ou a carne faz o que quer, ou o Espírito de Deus também faz
o que quer se nós nos rendemos e nos entregamos. Precisamos entendermos que somos carne e espírito. E a palavra de Deus nos diz para vivermos no espírito. Agora, como que nós estamos na carne e vivendo no espírito? É um conflito, como disse Paulo. O que é carne? O que é carne? Porque a carne luta contra o espírito. Mas que carne é essa que luta contra o espírito? O nosso corpo, irmão, o nosso corpo não quer as coisas de Deus. Isso nós temos que deixar claro, a palavra de Deus diz clara para nós que o nosso corpo não quer as coisas de Deus, sabe? As coisas do espírito, a carne não quer. O nosso corpo tem desejos e tem sentimentos carnais. O que satisfaz a carne são coisas naturais e carnais. Coisas do espírito não satisfaz a carne. Precisamos vencer muitas vezes, a vontade da carne. A vontade da carne. Muitas vezes não conseguimos entender isso, porque é um conflito que está dentro de nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A carne, as coisas de Deus é loucura isso aí. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só se entende as coisas do Espírito vivendo espiritualmente, sabe? E essa inclinação, sabe? Essa inclinação da carne, essa inclinação da carne tem consequências negativas na nossa vida. Olha aqui, em Romanos no capítulo 8, versículo 5, ali o 7, o 8, quer ver? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito, o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Logo nos capítulos antes aqui de Romanos, quer ver? Eu acho que é o capítulo 6, versículo 23, ó. Pois o salário do pecado é o quê? Morte. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus, viver pelo Espírito, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, isso nós falamos do que é viver da carne. Da carne não tem, é morte. A carne não tem como agradar a Deus e ela nem quer, ela nem entende as coisas do Espírito. Agora, o que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito, irmão, diz respeito à nossa vida espiritual. A nossa vida em Cristo Jesus. Viver num mundo desse, irmão, que só pensa na carne, satisfação da carne, coisas mundanas. E você ter uma força divina, que somente com o Espírito Santo para você conseguir, para ter uma vida espiritual em Deus, viver em santidade, irmão, só pela graça de Deus, só pela graça de Deus. O Espírito diz respeito à nossa vida espiritual, isso é que é viver, por isso que foi dado o Espírito Santo.
Não tem como a gente ignorar o Espírito Santo e achar que nós vamos ter uma vida de crente sem o Espírito Santo, sem se envolver, sem procurar Deus todos os dias, sem orar, sabe, sem ler a palavra de Deus, sem ouvir o profeta. Não tem como você sobreviver. Uma hora você vai se deparar vivendo na carnalidade, vivendo os desejos da carne, sabe? Só podemos perceber a presença de Deus dentro de nós quando nós nos rendemos a esse Espírito Santo. Em Romanos 8 também, quer ver? Em Romanos 8, no versículo 9 aqui, 9, 10, aqui diz assim, ó: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Será? Paulo está dizendo aqui aos romanos, dizendo para os romanos aqui, ó, vocês, está falando? Bom, a Bíblia Sagrada é para crente. As cartas de Paulo são para as igrejas, é pessoas crentes, cristãs. Então isso aqui é para nós. Vocês não estão sob o domínio da carne. Não, eu não estou. Ah, mas de vez em quando a gente dá um deslize. Pois é, por isso que Paulo diz também que a gente tem que vigiar. Vigiar. Porque ainda estamos nesses corpos mortais. Então nós temos que mortificar a carne todo dia. Paulo mesmo diz assim, cada dia eu morro com Cristo. Cada dia eu tenho que dar uma sacudida, uma esgoelada nesse corpo velho, nessa carne que está caída, porque ela pende só para as coisas da carne. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Para pertencer a Cristo tem que ter o Espírito de Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia, glória a Deus. Por isso esse corpo velho que quer só carne vai ser transformado um dia. E assim vai querer também viver para Deus, né? Eternamente, não vamos mais morrer. Mas Paulo diz também em Romanos capítulo 7 que o mal habita em mim. Assim, eu nasço já com isso, eu quero fazer o bem, o mal já fiz, e penso fazer o bem, o mal já pratiquei. E é isso, e é uma luta, uma batalha entre a carne e o espírito. Precisamos nos alimentar, irmão. Nos alimentar cada vez mais a nossa vida espiritual com Deus, para sermos fortes espiritualmente, para sermos fortes, para vencermos o desejo da carne. Podemos vencer o pecado e a nossa carne? Sim, podemos sim. Não fazendo aquilo que é do nosso próprio querer. Como Paulo diz, não aquilo que a gente deseja. Como Jesus ensinou a gente a negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Negue a sua vida, perca a sua vida. Mas parece uma loucura. Você acha que a carne entende isso, não? Que é para a gente negar a si mesmo, nossos desejos, que é para a gente perder a nossa vida. Mas Jesus diz assim, se você perder a sua vida, na verdade você vai ganhar. Você vai ganhar. Por isso que quando nós agimos por fé, a carne não gosta. A carne não gosta. Quando a gente fala assim, eu estou cansado, cheguei do trabalho, mas hoje é dia de culto, eu vou para o culto. A carne é a primeira a dizer, não, vamos ficar em casa hoje. Vamos ficar em casa que eu estou cansado. Vamos tomar um cafezão, vamos comer ali uma torrada, vamos jantar, vamos se fartar e vamos dar uma descansada. Vamos deitar na frente
da TV, vamos ver um filme. Aí, vamos ver uma novela. Ah, novela não pode. Vamos ver o Big Brother. Ah, o Big Brother não pode. A carne só quer porcaria. A verdade é essa, a carne só quer porcaria. Mas quando você diz, vamos para a igreja orar, vamos agradecer a Deus pela vida, a carne, é aí que entra a fé, aí que entra o Espírito Santo, aí que entra você, irmão, que crê em Cristo Jesus, você dizer para a carne assim, ô carne velha, vai ajoelhar assim e vai orar assim, vai agradecer a Deus. Pode levantar a mão aí, carne velha. A carne levanta assim, obrigado, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Sabe o que te dá essa força? É você ter leitura bíblica, é você ter oração, é você passar todos os dias em espírito, sabe? Em espírito não é ficar, ser religioso, não. Você está trabalhando, você está dando um sorriso, você está brincando com os filhos, você está com o seu cônjuge, sabe, no casamento, vocês estão se amando, vocês estão trabalhando, brincando, mas você está em espírito, é isso. Você está conectado com Deus, você não esquece que você é filho, filha de Deus, você está agradecendo, você agradece quando levanta, você agradece pelo café, você agradece pelo almoço, você agradece pela janta, você agradece por uma viagem, você vai fazer um negócio, você conversa com Deus, sabe? Deus, eu estou fazendo esse negócio aqui, me orienta. Senhor, vou fazer essa viagem, me guarda. Você está conectado, sabe? Você não dá brecha para a carne e você sai na frente como um vencedor. Isso só é possível, irmão, a gente viver uma vida assim pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Isso aí está em Romanos 8,12 aqui, eu estou aberto aqui em Romanos 8. Se você tiver um tempinho, leia Romanos 8. Romanos 8, o capítulo inteiro, é maravilhoso. Maravilhoso, te dá uma força que Deus me livre. Que Deus, assim, te sustenta, assim, sabe? É maravilhoso. Romanos capítulo 8. Já começa assim, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Já começa assim, né? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Só porcaria. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Assim como a água e o óleo. Assim como a água e o óleo são diferentes e não se misturam, você pode dar uma sacudida e parece que tá junto. Daqui a pouco isso começa a separar, porque não tem como se misturar. Não tem. Precisamos aprender a discernir as coisas da carne e as coisas do Espírito. Há um conflito, há uma briga. Não tem como você ser um crente e ter práticas mundanas, sabe? Você já ouviu aquela expressão, um pé no mundo e um pé na igreja? Não tem como isso aí, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse tipo de pessoa é a pessoa mais boba que tem, sabe? Ela não vive na carne lá, não vive o mundão velho que quer viver então, quer viver as coisas do mundo, então vive. Então vive lá de verdade mesmo, vai para as festas, vai curtir, né? Ou então se rende a Deus e vai viver para Deus de corpo e alma. Nem Deus nem gosta disso. Em Apocalipse diz, ou seja frio ou seja quente. Morno eu vou vomitar da minha boca, porque morno é ruim demais. Aquela pessoa que é mais ou menos, eu não sei, eu estou no mundo, mas estou na igreja. Cara, isso aí é nojento. É nojento. Pede para Deus, Senhor, Deus, me livra disso. Eu quero viver uma vida pelo Espírito. Eu não quero ser frio, não quero ser carnal, eu quero ser frio para as coisas de Deus. Não. Eu quero ser quente, Senhor. Eu quero estar pegando fogo, transbordando no teu Espírito. Porque viver pelo Espírito é vida eterna. É vida eterna. Aleluia! O que é espiritual e o que é carnal em nossas vidas.
E aí? Faz uma análise aí. O que é espiritual e o que é carnal. Amém? Qual você vai escolher? Viver pela carne ou viver pelo Espírito de Deus? É uma escolha. Todos nós temos essa escolha. A gente pode escolher ou viver pela carne ou viver pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua orientação. Obrigado por esta carta de Gálatas, carta aos Romanos, orientações para a Tua igreja, Senhor. Essa igreja gentia que vem atravessando eras e eras e eras, e o apóstolo Paulo botou esse fundamento, e nós estamos aqui desfrutando disso, aprendendo, Senhor, que existe esse conflito, essa guerra, essa batalha entre a carne e o espírito. E Paulo nos ensinando e mostrando que o viver pela carne é corrupção, é morte, é desagradar a Deus. Mas o viver pelo Espírito é agradar a Deus, é vida eterna, é bonança, é alegria. Oh Deus, nós queremos viver pelo Espírito, Senhor. Nos dê a Tua graça, nos enche mais e mais do Teu Espírito Santo, para que possamos prosseguir essa caminhada aqui neste mundo, nessa jornada. Cada um de nós temos os dias contados, cada um de nós temos algo a fazer aqui, ser testemunha, que podemos viver sim uma vida pelo Espírito. Pai, por isso nos ajude, Pai. Ajude meus irmãos, Senhor, que estão espalhados por esse Brasil, por esse mundo, no Uruguai, na Argentina, Paraguai, Portugal, Estados Unidos, todos os lugares, Pai. Tem filhos e filhas de Deus, Senhor, enfrentando as aflições desse mundo, as ofertas do diabo de viver pela carne, os desejos da carne, mas nós Te conhecemos, Senhor. Nós aceitamos o sacrifício na cruz do Calvário, como aquele ladrão da cruz, Senhor, pobre, miserável, fez só as coisas erradas, assim nós também, Senhor, ladrões, inimigos da cruz. Mas o Senhor nos amou primeiro e morreu por cada um de nós, Pai. E nós somos gratos e queremos viver para Ti. Queremos viver pelo Espírito de Deus, Senhor. Por isso, Espírito Santo, vem, toma conta de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, todos os pedidos de oração, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, enfermidades, Pai, libertação de prisões carnais. Oh Deus, nós repreendemos todo o inferno, todos os demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Pai, os Teus filhos, Pai. Liberta esse crente, Pai. Liberta essa mulher, esse homem, esse jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluias. E aí fica a pergunta para mim e para você. O que você vai escolher? Não tem como escolher os dois. Não tem. Nem combina. Um quer uma coisa, outro quer outra. E os dois, assim, não se bate, não se mistura. O que você vai escolher? Viver pela carne ou viver pelo Espírito de Deus? Aleluia!